Dando continuidade ao projeto Hora do Enem, nós vamos trabalhar o conteúdo de filosofia da mente. É um conteúdo um pouco mais denso e bem mais complexo, então nós vamos apenas passar para os pontos mais simples e mais necessários para a condição de vocês, estudantes do ensino médio. Então vamos, filosofia da mente. Vamos tentar entender o que é isso e qual que é o objetivo desse tipo de estudos. Algumas questões principais. Primeiro, o que é a mente? Obviamente. E o que é o cérebro? A filosofia da mente, então, vai tentar, com esses objetos de estudo, criar novas concepções, trazer novas visões sobre o que é mente e cérebro. Porque nós sabemos que o cérebro é essa massa cinzenta que está aí na cabeça de cada um, mas a mente, nós não sabemos onde ela está, ou se ela existe, certo? Então ele é um problema. Esse problema é muito grave para o nosso tempo hoje. Grave. Outro questionamento, então, que a filosofia da mente vai trazer é: o cérebro causa a mente? É a partir dessa massa cinzenta que nasce a nossa mente? Ou ainda que nasce a nossa consciência? Eis a questão. Outro ponto, é a mente que causa o cérebro? É a mente que causa essa realidade que nós estamos vivendo? É ela que classifica as coisas? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A mente ou o cérebro? O cérebro ou a mente? Esta é mais uma questão. E ainda, a mente emerge do cérebro? Aqui já não é uma questão de quem vem primeiro, mas sim dizendo que eu tenho o cérebro e devido a esse cérebro brota dele a nossa mente. Ali nas suas conexões neurais, entre as sinapses, aqueles sinais elétricos que estão acontecendo aos milhares, emerge isso que a gente chama de mente. Podemos também tentar entender por cognição ou consciência. Então são todas essas questões que a filosofia da mente tenta trabalhar. Antes, nós precisamos ter uma noção da ideia de causa e efeito. Porque, como eu disse, o questionamento é o seguinte: quem causa o quê? Mas nós precisamos entender a ideia de causa para começar a entrar nessas discussões. Então aqui eu coloquei um conceito. O que é a noção de causa? Se A causa B, B é causado devido a A. O que isso significa? Para uma coisa ser uma causa de outra, ela sempre, necessariamente, quando ocorre o A, é necessário ocorrer o B. E se ocorreu o B, significa que anteriormente já aconteceu o A. Isso demonstra que uma coisa é causa da outra. Isso é causa. É aquilo que dá início a alguma coisa. Aquilo que faz acontecer. Nós temos muitas causas o tempo todo. E nós temos a tentativa de entender quais são as causas do nosso universo. E aqui na filosofia da ciência, que é um outro conteúdo, vai trabalhar de uma maneira bem melhor, como por exemplo, algumas coisas não vão ser causas de outras, mas vão ser correlativas. Então vamos supor um exemplo aqui. Em 2020 aconteceu o vestibular, e aí alunos da periferia, em geral, tiraram uma nota muito pior do que o pessoal que estuda nos centros das cidades. E aí o pesquisador vai tentar entender por que isso aconteceu. Qual foi a causa disso? E aí ele vai descobrir o seguinte: a maioria das pessoas de periferia não tinham acesso à internet. Por elas não terem acesso à internet, elas tiveram um estudo muito mais prejudicado e nesse estudo prejudicado elas foram mal nas notas. Mas o pesquisador também vai descobrir que algumas pessoas da periferia sem acesso à internet foram bem. Ou seja, a falta de acesso à internet foi sim causa para muita gente tirar nota ruim, mas ela não é a única causa. Portanto,
Para uma coisa ser causa, necessita que, se A causa B, B é causado devido a A. Aqui então vai ser correlação, não vai ser mais causa. Não é devido à falta de internet que os meninos foram mal na prova. Foi também devido à falta de internet, entre vários outros fatores. Então nós vamos ter a noção de correlação. As coisas estão correlacionadas. Então vamos prosseguir. Na filosofia da mente, nós vamos classificar 2 tipos de causas. A primeira, a causa ascendente. O que é a causa ascendente? A causação ascendente é quando o funcionamento cerebral produz o mental. Pensem então aí de baixo para cima, ascendente. Nós temos um cérebro e esse cérebro vai produzir uma mente. Então é uma causação que a gente chama de ascendente. E o outro tipo de causação na filosofia da mente vai ser a causação descendente, que é o contrário. O mental retroage no cerebral. Pensem o seguinte, o meu cérebro está produzindo a minha mente aqui, nesse momento, e aquilo que eu pensar a partir disso, aquilo que eu tiver cognição e consciência, eu posso levar de volta para o meu corpo. Podemos tentar fazer o seguinte exercício, muito simples. Vocês vão ouvir uma frase minha que é cognitiva. Pensem em uma fogueira. Pensem em um dia muito frio. E aí vocês avistam uma fogueira a alguns metros. Então, na medida que vocês vão caminhando em direção à fogueira, na festa junina, que não está tendo, inclusive, você vai começar a sentir o calor daquela fogueira. Imaginem agora vocês colocando a mão de vocês na frente, em cima da fogueira. E aí vocês vão sentir esse ardor, essa quentura. Não tem fogueira, não tem festa junina, mas através de um processo mental, cognitivo, vocês conseguem imaginar, pensar, ou até mesmo algumas pessoas sentirem a mão esquentando. Tem inclusive pesquisas que fizeram que as pessoas têm uma sensação de alteração no corpo de até 4 graus quando elas fazem esse exercício mental. Depois vocês testam aí com calma. Imaginem a sua mão na fogueira ou na boca do fogão, dá a mesma coisa. Mas não cheguem muito perto. Isso então é a causação descendente. Tá bom? Esses são os tipos de causa na filosofia da mente. Continuando. Nós vamos ter então na ideia mente/cérebro algumas concepções filosóficas acerca dela. Algumas classificações, alguma tentativa de explicar o que é a mente e o que é o cérebro. Nós vamos ter 2 principais, muito principais. Dessas 2 vão se ramificar várias outras, muitas outras. Mas vamos focar nessas 2. A primeira é a teoria do dualismo. Dualismo vem de 2. O dualismo, então, vai pregar 2 formas de a gente entender mente e cérebro. Do outro lado, nós vamos ter o monismo. Mono, 1. Então, nessa teoria, eles vão pregar apenas uma maneira de entender o que é a mente/cérebro. Dentro do dualismo, vamos ter várias correntes. Uma delas, o dualismo de substância, e a outra, dualismo de propriedade. Nós vamos focar aqui hoje no dualismo de substância, que veio através de um filósofo chamado René Descartes. A gente chama de cartesianismo. René Descartes foi um matemático e filósofo. O pessoal da matemática aí conhece pelo plano cartesiano. Do lado oposto, no monismo, nós vamos ter de novo o monismo materialista e o monismo idealista. Essas palavrinhas nós já vimos em algumas aulas aí. Materialista vai ser a concepção de que o mundo é material. O mundo é material. Está aqui, eu consigo pegar, tá certo? E
idealista vai ser aquela concepção de que algo nós não conseguimos ter o tato. Ela está além do mundo material. E aí nós vamos focar hoje no monismo materialista. Vamos falar então do dualismo de substância do René Descartes. René Descartes cai muito em Enem. O que o Descartes vai fazer? Ele pega aquela tradição lá do Platão. Descartes vai dizer o seguinte: nós temos duas substâncias no nosso corpo. E essas duas substâncias são duais, obviamente, duas, e cada uma é diferente da outra, são substâncias diferentes. Pensem aí na água e no fogo, são completamente substâncias diferentes. Então é a mesma coisa aqui. Isso é o chamado dualismo de substância. Então, dualismo de substância. A primeira substância é a substância material, que é o nosso corpo. A nossa substância material, então, é composta por coisas espaciais, ou seja, coisas que estão no espaço. Esse espaço que nós estamos ocupando agora neste momento. A matéria, ela é extensa. O que significa extensão? Ela tem propriedades, como vocês podem ver, um corpo, um livro, um computador, um carro. Tudo isso é extensão das coisas. É o mundo, é a resistência. A coisa, né? A coisa extensa. Tá? Então, tudo isso faz parte do mundo material. E ela é pública. O que significa ser pública? Ela está acessível a todos. Então, se a gente for lá em algum de vocês e tirar o cérebro fora, esse cérebro vai estar público. Ele vai estar acessível a todos nós. Nós vamos poder medir o peso, o diâmetro, largura, circunferência, a consistência e por aí vai. Nós vamos descobrir que muita gente tem um cérebro, então exercitem. O cérebro é um músculo. O pessoal vai na academia, também precisa treinar esse músculo aqui de cima. Tá bom? Já a outra substância é uma substância espiritual. Uma outra maneira de ser. E aqui o Descartes vai dizer: o cérebro é a matéria e a mente é o espírito. São substâncias diferentes. O espírito, então, ele não é espacial, ele não ocupa lugar, ele não tem extensão, então a gente não consegue pegar, cheirar, lamber, e ele é privado. Por que ele é privado? Eu posso ter o acesso ao seu cérebro, mas acesso à sua mente, aquilo que você está pensando, eu não tenho acesso, não é público, é privado. Nesse momento agora nós temos aí em torno de 30 alunos na sala, nós temos 30 mentes privadas neste momento. E essas 30 mentes privadas, mais a minha, estão acontecendo coisas absurdas nesse momento que a gente nem imagina, ou podemos imaginar. E tudo isso é privado. Eu acho que ainda bem, né? Então isso é matéria e espírito, substâncias diferentes. Essa é a teoria do Descartes, René Descartes. O Descartes causou um estrago, então. Por quê? A partir daí, de 1600 para cá, nós vamos ter essa concepção, até hoje no senso comum, de que o cérebro é uma coisa e a mente é outra, substâncias diferentes. Como que dá a relação entre uma e outra? O Descartes, naquela época, imaginou que era a glândula pineal, que está lá num ponto aí do cérebro, que faz a transição, a comunicação entre o espírito e o mundo material. Isso era a viagem da cabeça dele, ele só chutou lá. Hoje a gente sabe que a glândula pineal tem outra função. Não sei qual é, tem que ver com o pessoal da biologia aí. Mas tem muita teoria até hoje que envolve a glândula pineal, que você acessa outros mundos, mas enfim. Continuando, a partir ali do século XX, esse dualismo de substância e também o dualismo de propriedade, que nós não vamos entrar em detalhes, ele cai. Por que ele cai? No século XVII, XVIII, XIX, vai crescer a ideia da ciência.
Então a gente estuda isso em muitas ocasiões. A ciência é aquela que vai dizer o seguinte: aquilo que é espiritual, eu descarto. Piadinha aí do Descartes. Eu descarto, jogo fora. Qualquer coisa que seja espiritual, não cabe à ciência estudar. Fica aí por conta da filosofia, fica por conta da religião. Então, a ciência vai descartar qualquer possibilidade de imaginação espiritual. Ela vai eliminar, então, as teorias dualistas. Vai focar principalmente na teoria monista. A mente, então, ela é material. A ciência não pode considerar a mente como uma coisa espiritual. A ciência não trabalha com isso. Então, lendo aqui o texto, o cientificismo do pensamento moderno elimina a possibilidade de uma segunda substância, a espiritual. Então, para resumir o que foi falado agora. Então, vocês têm até essa imagem aí do sujeito apontando o cérebro, a coisa bem material dele. Ele não está olhando ali os sentimentos, as sensações, aquilo que está passando na cabeça de pensamentos, de teorias, hipóteses. Não, ele está verificando a coisa material. Ali o raio-x, eu acho, né, do cérebro. Vamos agora na teoria materialista, que é essa que vai se fortalecer do século XX para cá. E quem for estudar neurociência vai ter muitos estudos sobre o materialismo. Regra número 1 do materialismo. Todos os estados mentais nada mais são do que estados cerebrais. Simples. Não tem nada no cérebro, nada na mente, aliás, nada no seu espírito, nada na sua alma que não seja material. É tudo material. Então não tem a ideia de alma, não tem ideia de espírito. Mas dentro do materialismo, apesar dessa regra que é universal, vão surgir diferentes escolas. Nós vamos ver algumas delas como introdução para vocês terem noção do que está sendo discutido. Então nós temos materialismos, no plural, são muitos deles. Vamos ver os principais. O primeiro é o materialismo, que é chamado de eliminativista, aquele que elimina. Elimina o quê? A ideia dessa galera é acabar com a ideia de mente e seus termos psicológicos. Na verdade, são termos cerebrais, são questões cerebrais. Então nós precisamos substituir os termos psicológicos pelos termos neurológicos. Então vai ser aquela ciência bem materialista, calcada nos experimentos, nas pesquisas, nada de acrescentar muita teoria, muita filosofia ou religião em cima disso. No fundo, eles querem acabar com a ideia de mente. Só existe cérebro. Você é resultado das funções cerebrais, nada mais além disso. Isso que você chama de depressão é apenas a ausência da serotonina, e como a Vitória colocou. O cérebro para de produzir serotonina e aí seu estado vai se tornar depressivo e aí vem essa doença, a depressão. É um resultado do seu cérebro. O que a medicina vai fazer? Pegar medicamentos e tentar aumentar a produção de serotonina no seu cérebro para aí eliminar a sua depressão. E aí você se entope de medicamento e finge que está feliz, tudo bem. Outro ponto do materialismo, que vai ser o não reducionista. A ideia é contrária à primeira, obviamente, porque eles vão dizer o seguinte: nós não vamos reduzir os estados mentais aos cerebrais, como fez a teoria anterior. Sim, de fato, existe o cérebro e do cérebro produz a mente, mas não restringe a ele. É como se aquilo que brotasse do cérebro fosse uma coisa nova. Pensem no seguinte exemplo: água. Quando você disseca a água, não sei se isso é possível, você classifica a água, você vai descobrir lá o hidrogênio e o oxigênio, não é isso? Se você tem só o oxigênio e só o hidrogênio, você não vai ter a ideia
de que a água é molhada. Você vai ter só o hidrogênio e só o oxigênio. Mas quando você junta as duas coisas, e aí você tem a água em si, você identifica que ela é molhada. É mais ou menos isso. Nós temos o cérebro. E o cérebro, com todas as suas relações, vai produzir a mente. Se eu olhar só o cérebro, eu não identifico que a água é molhada. Eu tenho que ver a mente, então, para sentir a umidade da mente. Eu não vou reduzir a atividade mental ao cérebro, mas sim uma série de outros fatores que vão gerar a mente. Se eu estudo só o hidrogênio e só o oxigênio, eu nunca vou descobrir que a água vai ser molhada. Portanto, eu tenho que olhar também para os fenômenos mentais. Nós vamos ter duas teorias materialistas não reducionistas. Uma delas é a emergentista, aquilo que emerge, que nasce. Então, a mente emerge do funcionamento neural, mas não se restringe a ele. E o segundo é a funcionalista. Aqui eles têm uma visão um pouquinho diferente. A sua mente é como se fosse um software, o pessoal da informática aí está ligado, é como se fosse um software rodando em um hardware. Então o hardware vai ser o cérebro, ele vai rodar softwares. Mas para que ele rode softwares, você precisa ter uma função. Você precisa programar esse software. Aqui, por exemplo, vai entrar as teorias da inteligência artificial. Se a nossa mente for um software, é possível então de eu programar um software em um robô. É só eu captar todas as funções que o cérebro executa e reprogramar, replicar essas funções em um robô. Será que o robô vai ter uma mente? Isso nós vamos descobrir nas próximas décadas ou séculos. Então essas são as teorias materialistas. Próximo ponto, a teoria da superveniência. Aquilo que é superveniente é aquilo que acontece depois, aquilo que está por vir. Uma coisa é superveniente à outra, vem depois da outra. A superveniência vai jogar muitas questões e nós vamos ver elas aos poucos aqui. Para a gente ter uma visão geral do problema que nós temos para resolver na filosofia da mente. Então vamos aqui. Vocês estão vendo esse P. P de percepção. Como é uma teoria materialista, ela entende que, primeiro, nós temos a sensação das coisas. Nós precisamos percepcionar as coisas. Afinal, nós vivemos no mundo materialista. Então, a percepção é a primeira a conhecer o mundo. Eu vou perceber esse mundo. No que eu percebo esse mundo, eu vou gerar um conceito dele, M, que nós chamamos de mente. Então, eu percebo esse mundo e aí eu vou gerar um conceito deste mundo. Então, primeiro vem a nossa percepção, o nosso cérebro, e deste cérebro emerge, a mente. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós vamos ter o P', que vai ser outra percepção. Eu vou ter outra percepção, aliás, eu vou ter infinitas percepções, e dessa outra percepção eu vou ter M', outra mente, outro conceito. Então, nós estamos o tempo todo percepcionando o mundo e dessa percepção criando conceitos dele. Então, a minha mente, ela está se produzindo o tempo todo. Neste momento agora, vocês estão criando novos conceitos ou reforçando conceitos que vocês já tinham sobre o tema. Mas não para por aí. A relação entre mente e cérebro é bem mais complexa. Nós vamos ter, por exemplo, a causação de mente para mente. Um exemplo, a gente já trabalhou isso em algum outro momento. Quando eu pego a ideia de morcego, homem, então eu tenho duas criações da minha cabeça nesse momento. E aí eu vou fazer uma fusão
entre um morcego e um homem. E aí eu vou ter o Drácula ou o Edward. Então, a partir da minha concepção mental, eu crio outra concepção mental. E aí eu crio outra e etc. E eu posso até me perder nessas concepções mentais. Algumas pessoas vão chamar isso, por exemplo, de esquizofrenia, onde a sua mente produz outras funcionalidades mentais. Então, nem sempre a minha percepção produz um conceito mental. Um conceito mental pode produzir outro conceito mental. Vamos complicar mais. A minha mente vai produzir uma nova percepção. Isso nós vimos agora com o exemplo da fogueira. Através da minha imaginação, do meu pensamento, da minha estrutura mental, eu consigo trazer para o meu corpo uma sensação de elevar a temperatura deste corpo. E por último, nós vamos ter percepções que vão gerar outras percepções. Por exemplo, alguém te dá um chute na canela. Esse chute na canela vai ser uma percepção que vai levar a outra percepção, que se chama dor. Uma leva a outra. Então esse é o aglomerado do que a gente visualiza na teoria materialista do que é a mente. A percepção produz conceitos mentais. Os conceitos mentais podem produzir novos conceitos mentais, pode produzir novas sensações do corpo e pode, obviamente, percepções produzir novas percepções. Então tá aí o quadro do que é ou do que a gente entende hoje na teoria da superveniência. Tudo isso são causações, uma vem depois da outra. Vamos a algumas questões. Primeiro, sobre medicamentos. Pensem bem, nós acabamos de ver, de tentar entender, de que nós não temos uma ideia clara de quem vem primeiro, o que causa o quê, se é o cérebro que causa a mente, se a mente consegue transformar o nosso corpo. Mas a medicina já parte de um pressuposto, de que se eu agir no físico, eu vou alterar a mente. O que é um medicamento? Vamos falar da depressão, que a gente já comentou. Esse medicamento vai agir no seu cérebro para fazer com que aquele estado de desânimo que você está neste momento seja anulado, porque alguém disse que você precisa ser feliz, e a partir de que você toma esse medicamento, ele vai agir no seu corpo, e isso vai ter uma passagem do cérebro para a sua mente, ou seja, você vai começar a estar feliz devido a um ato físico. Mas se perguntem, e se de fato a mente não surge da atividade cerebral? Adiantaria tomar medicamentos? Mas, se de fato o estado mental nada mais é do que um estado cerebral, ou seja, físico, o medicamento precisa necessariamente fazer o efeito. Mas aí o que acontece? Nem sempre que você toma um antidepressivo, você fica feliz. Às vezes você toma o medicamento e continua na sua condição ruim, entre aspas, né? Ruim de acordo com o que a gente acha que é ruim, naquela sua condição que você já estava. Então, peraí, se o físico altera o estado mental, ou mesmo se o físico altera o estado físico, o medicamento tinha que fazer efeito sempre. Se eu deixar esse livro cair, ele vai cair. Físico. Mesmo que a mente seja uma atividade física, ela tinha que ser alterada, o que nem sempre acontece. Será que de fato o físico causa o físico? Segundo ponto, as psicoterapias. Você tomou o medicamento e não funcionou. E você vai então no terapeuta. E qual que é o objetivo da terapia? Através de um processo mental, você vai transformar aquela sensação do seu corpo. O que nós estamos dizendo aqui? Que existe então uma causa descendente. Eu vou lá no terapeuta, ele vai me estudar, me orientar,
eu vou ressignificar as coisas. Dessa ressignificação de mundo que eu tive, por exemplo, de um trauma que eu tive lá atrás, de uma perda de alguém muito querido, vou ressignificar essa perda e aí eu vou ficar bem. O que eu estou dizendo? O meu estado mental alterou o meu estado corporal, a minha física. Então, quando eu trabalho com psicoterapia, eu já estou dizendo que existe uma causação descendente da mente para o corpo, ou mente-cérebro. Ou também, se a atividade cerebral for somente física, atividade cerebral-corpo. E aqui é a questão do placebo, que talvez seja a mais pirado de todas. Todo medicamento, antes de ser posto como mercadoria, precisa de testes. O duplo cego. O que é duplo cego? Eu produzo 20 comprimidos do medicamento e produzo 20 comprimidos de farinha com açúcar. Entrego para o médico não sabe qual que é a farinha com açúcar e não sabe qual que é o medicamento. E esse médico então vai aplicar nos pacientes doentes. Para o medicamento se tornar medicamento, ele precisa ter um resultado melhor que o placebo. Então, o resultado para quem tomou o medicamento foi muito melhor. Se o resultado for pior que o placebo, significa que o medicamento não funciona. Mas qual que é a coisa aí? Vai ter farinha com açúcar que vai fazer pacientes melhorarem. Simples assim. Nós temos inúmeros estudos que trazem essa ideia. Tanto é que ela faz parte do método científico. Ou seja, o sujeito toma farinha com açúcar, na cabeça dele ele está achando que é um medicamento que ele está tomando, e aí ele se sente melhor e melhora da sua condição. Portanto, se placebo é uma realidade, eu estou dizendo o seguinte, os meus estados mentais estão modificando os meus estados corporais. Eu tomo um placebo achando que é um medicamento, quando na verdade não é. E eu vou me sentir melhor mesmo assim. Então, beleza. Podemos encerrar por hoje. Já deu o nosso horário. Vocês estão liberados. Fiquem atentos às novidades. E é isso aí.